O Senhor está falando no nosso coração essa manhã. Percebe-se o sofrimento de Jesus nesses salmos. Na boca do rei Davi, Jesus falava esses salmos. E Davi dedilhava a sua harpa enquanto o recitava, verso após verso. Pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Verso 29. Verso 29. Vamos lá? Leia bem alto. Vamos lá, bem alto. Todos. Aqui está dito: todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Verso 31. Vamos ler de novo esse verso comigo? E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O Senhor Jesus disse para Tomé: bem-aventurado são aqueles que não me viram e creram em mim. Está dito aqui: um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Você faz parte desse povo. Eu faço parte desse povo que ainda não havia nascido, mas que ao seu tempo, no nosso tempo, no hoje, declararíamos: só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é Deus. Maravilhosos são os seus feitos, o seu poder, a sua glória, a sua justiça. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Feche os teus olhos, adore mais um pouquinho. Adore mais um pouquinho. Põe a tua Bíblia sobre a sua cadeira. Nós precisamos nos libertar do nosso próprio eu para adorar a Deus. Adorá-lo sem timidez, sem nenhum tipo de vergonha. Adore o Senhor. Exalte o nome dEle. Você pode ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Eu sei que pode, nós podemos ouvir sua voz. A Bíblia diz que o Pai o abandonou na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Disse isto para que se cumprisse as Escrituras no que diz os Salmos 22. E o Pai verdadeiramente abandonou a Jesus. Verdadeiramente Ele abandonou Jesus na cruz do Calvário. Deixou Ele sozinho ali. Não, jamais. Sim, se o Pai não o abandonasse, nós não seríamos resgatados. Se o Pai não o abandonasse naquela cruz para morrer, nós não seríamos resgatados. Nós não teríamos direito ao retorno ao reino de Deus. Não teríamos o nosso nome no livro da vida. Meu nome está lá. Seu nome está lá. Pelos olhos da fé, contemple o seu nome agora no livro da vida. Pelos olhos da fé, contemple o seu nome escrito não com ouro,
mas escrito com sangue de Jesus, o sangue carmesim. Contemple o teu nome no livro da vida, pois o Senhor o colocou lá. O Senhor escolheu você antes do ventre da sua mãe, colocou o teu nome naquele livro. O sangue de Jesus te libertou do pecado, te libertou da lei do pecado e te deu a vida pela graça. Oh Senhor, não tenha medo, igreja. Deus não vai te abandonar. Ele abandonou Jesus naquela cruz para você nunca ser abandonado. Depois do resgate, nunca mais Jesus abandona o que é seu, desde que você mantenha-se na presença dEle, buscando a Ele, mesmo com a tua pouca força, mesmo quando você não está forte, continue buscando. Na sua fraqueza, Deus te faz o homem ou a mulher mais forte do planeta. Na sua fraqueza, Deus te faz forte. Jesus, Jesus, Yeshua, Yeshua, meu Salvador, teu Salvador. No hebraico, Josué. No latim, Yeshua. No português, Jesus de Nazaré, Filho do Altíssimo Deus. Põe a tua confiança nele. Põe a tua confiança em Deus. Põe a tua confiança. Oh Jesus, meu Senhor e meu Deus, queremos cear. Queremos cear. Queremos anunciar a tua morte, Jesus, mais uma vez, como o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Igreja, Ele morreu por você. Ele morreu por você, igreja. Ele morreu para que você tivesse vida. E não a vida qualquer, mas a vida abundante. Ele morreu. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que a pedra se moveu. O anjo tirou ela da boca da sepultura. E Jesus ressurgiu. Ressurgiu. Aleluia, Jesus. Oh Jesus, nós não merecemos, meu Pai. Em Mateus 26, verso 17 em diante. O Senhor estabelece a ceia. Na Páscoa judaica, Ele estabelece uma ordenança para que seja observada durante toda a vida terrena dos seres cristãos. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa.
os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza, não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que o trai, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, levantou o pão aos céus e disse: Pai, graças te dou. Partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tome o seu assento. Pastor Antônio e os obreiros que vão servir a ceia, por favor. Romanos, no capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte?
ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do corpo, do seu corpo, em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podemos mais viver no pecado. Não é mais do agrado de Deus que alguém que entregou sua vida a Jesus volte a viver no pecado. Não é do agrado de Deus. O pecado não tem mais poder sobre a sua alma. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, porque você entregou sua vida a Cristo. Você tem agora poder, você agora tem autoridade para dominar o pecado e não mais ser dominado por ele. Você tem domínio sobre o pecado agora, porque Cristo venceu a morte e pagou a sua dívida. Os seus pecados foram perdoados na cruz. Você que entregou sua vida para Jesus, morreu com ele lá na cruz. O seu eu, aquela carne velha, morreu lá, e agora você vive numa nova criatura. Este corpo ainda é o corpo do pecado, mas ele não tem domínio sobre mim, ele não tem domínio sobre você. Você deve dominá-lo. Você agora deve dominar a sua língua, os seus pensamentos, porque aquele que habita em você venceu a morte e o pecado, e ele habita em você e te dá forças, te dá ânimo, te dá entendimento para que você também vença. Só assim poderemos herdar a vida eterna. Não existe outra forma. Você precisa vencer o mundo como Jesus venceu. Ele disse para mim e para você: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E ele está dizendo: eu que venci o mundo, habito na sua vida. Vença você também o pecado que tão de perto te rodeia, que todos os dias se apresenta para que você caia em suas tentações. Vença esse pecado. Vença. Você pode. Jesus tornou isso possível. Amém. Soberano Deus, enche-nos. Porte-se de joelhos nesse momento. Senhor Jesus, nosso Mestre, ajuda-nos. Senhor Jesus, nosso Rei, acode-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, esta não é mais uma ceia, esta é uma ceia importante. Este não é mais um momento reunidos para qualquer outro motivo. É um momento reunido em Teu nome, para o adorarmos, para o bendizermos, anunciarmos a Sua morte, Senhor Jesus, nosso Rei e nosso Mestre. Anunciar a Sua morte na cruz do Calvário, para que esteja viva em nós
a esperança da vida eterna. Porque o Senhor Jesus declarou aos discípulos: eu voltarei, eu voltarei. Porque o Senhor Jesus disse isso a eles, é que nós estamos aqui hoje, Pai. Porque nós cremos que teu filho vai voltar, nosso mestre voltará para nos buscar, não nos deixará nessa terra, não nos deixará, nos trará consigo aonde estiver, e um dia nós vamos cear com Ele, em sua presença. Estaremos na presença do Rei, face a face, e vamos cear com Ele, uma grande festa, aqui, Senhor Jesus. Obedecemos a Tua ordenança, vamos cear, meu Pai, do pão e do suco da vide, vamos comer do corpo e do sangue de Cristo, o que representa o seu corpo e o seu sangue. Perdoa-nos, Pai. Igreja, nós não podemos estar em pecado, não podemos estar em pecado para participar deste momento. Renuncie o seu orgulho. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Eu perdoo, Senhor, os meus maldizentes. Eu perdoo os meus inimigos. Eu perdoo, Senhor, e os amo. Não só de boca, Tu sabes. Tu conheces o meu coração, Tu conheces o coração deste povo. Nós amamos essas pessoas, Pai. Cuida deles, Papai. Abençoa-os, Pai. Que eles se arrependam, Senhor. Libera perdão, querido. Ore por essa pessoa agora, ou por estas pessoas. Diga: Pai, perdoa-os. Eu já os perdoei, Pai. Perdoa-os também, Pai. Livra-os, meu Pai, do mal. Que eles se arrependam, Pai, em nome de Jesus. Após ter feito isso, igreja, seja livre. Seja livre, igreja. Seja livre para servir ao Senhor. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Dê em porções maiores desse amor todos os dias. Não deva nada a ninguém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pode voltar ao seu lugar. Adore o Senhor comigo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Diga: Deus, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Diga: Jesus, Jesus está aqui, aleluia, tão
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. As mulheres digam: Jesus. Os homens, Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Todos nós, o Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez, o Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, sabemos que tu está presente aqui, Senhor. Nosso Rei eterno e imortal, nós sabemos que tu está presente aqui. Nós sabemos que o Senhor está entre nós. Nós sabemos que o Senhor vem estar conosco todas as vezes que nós clamamos a Ti. Nós sabemos que Jesus se faz presente quando nós clamamos, quando nós o adoramos. Estás aqui, estás aqui. Jesus, queremos conversar mais um pouquinho com o Senhor. Eu sei que o Senhor não tem pressa. Eu sei que o Senhor tem tempo para todos. Não precisamos pegar fila para chegar até o Senhor. Queremos conversar mais um pouquinho com o Senhor que está aqui conosco. Papai, abençoa esta igreja. Precisamos da tua bênção diariamente, papai. Abençoa, Senhor, o nosso lar, tá, papai? O Senhor conhece cada um de nós, lá dentro da nossa casa, o Senhor nos conhece, papai. Abençoa, para que haja união nesse lar, pai. Para que haja compreensão, para que haja carinho, para que haja afeto, para que haja tua presença. Abençoa, papai. Abençoa, Senhor, nosso Pai, a comunhão. Tem muitos de nós ainda, Senhor, que precisamos tanto aprender ainda o que é comunhão. Mas o Senhor está aqui com a gente, papai. O Senhor está aqui, Jesus. Atende esse clamor. Ensina-nos a comunhão.
Ensina-nos a comunhão no partir do pão, no beber do cálice. Ensina-nos a comunhão, a nos importarmos uns com os outros, a trabalharmos em equipe, em conjunto, em unidade. Jesus, fica conosco. Nós vamos partir desse pão agora, Senhor Jesus, é o teu corpo. Estenda as suas mãos para cá, fique de pé. Nós vamos aqui agora apresentar, Senhor, este cálice que é o teu sangue. Vamos apresentar, Senhor, este pão que é o teu corpo. Representam agora a sua morte na cruz. Representam agora o derramado do seu sangue, o seu corpo açoitado, a sua entrega. Esse pão e esse cálice representam a sua entrega voluntária. Fostes à cruz sem abrir a tua boca para defesa, como ovelha sendo levada ao matadouro, tu foste levado à cruz pela via dolorosa, tirado de dentro de Jerusalém, fosse forçado a levar uma cruz até o Gólgota, até o Calvário, aonde fostes pregado naquela cruz, levantado ali, aonde nos amou, foi ali que o Senhor teve a visão de nós, uma nação que ainda não o conhecia, um povo que ainda não tinha nascido, um povo que ainda não tinha nascido, Senhor, naquele dia, o Senhor nos viu lá, o Senhor nos chamou pelo nome naquele lugar, naquele dia. O seu sangue, Senhor, levava os nossos nomes, os nossos pecados já estavam perdoados naquele dia, Senhor. Um povo que ainda não havia nascido, mas hoje está aqui reunido na tua presença, reunido para louvar-te, para adorar-te, para buscar de ti forças, para buscar de ti ânimo, para continuar a jornada. Nossa peregrinação ainda não terminou, ainda temos muito, e queremos ser aprovados. O teu corpo e o teu sangue, e o teu corpo. Vamos participar agora e anunciar a tua morte. Sente-se, igreja. Continue adorando enquanto você recebe. Pode servir. Quão espinhosa a cor
para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilhas desse amor, porque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh Jesus, aleluia. Oh Senhor, exaltado Tu és. Seja, meu Pai, glorificado, Filho e Espírito. Seja adorado, seja temido o Seu nome na terra. Seja temido o Teu nome, Senhor, nesta terra. Oh glorioso Deus, Rei de reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Pai aclamado entre as nações, eterno Deus Filho, eterno Deus Espírito, nós o louvamos, nós o bendizemos. Vamos partir desse pão, vamos comer dele agora, Senhor, como Jesus disse: tomem dele e comam, isto é o meu corpo. Coma, trazendo em memória o que Jesus fez por você. Pode comer.
Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Mestre. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Pois a cada vez que cearmos, queremos estar, Senhor, vivendo a Tua vontade. Não queremos, meu Pai, deixar que o Senhor encontre nada de ruim em nós, que nós não tenhamos nos arrependido e não tenhamos lutado e mudado, Senhor. Purifica-nos de todo pecado, Jesus. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Se nessas chagas a pureza. Aleluia. Depois de cearem, comerem do pão, que representa o corpo de Cristo Jesus entregue na cruz, o Senhor Jesus pegou o cálice com o vinho, deu a eles e disse: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Amém. E ele termina dizendo: eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, da aliança que não pode ser jamais quebrada outra vez, está aqui representado no suco da vide. Amém. Beba dele, em nome de Jesus. Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia, Jesus. Oh, glorioso Deus. Glorioso Deus. Te adoramos, Jesus. Adore o Senhor, adore. Ele derramou o sangue dele pela tua vida. Adore Ele, adore. Ele se entregou no teu lugar. Adore a Ele. Ele tomou o teu lugar naquela cruz. Adore-o. Exalte a Jesus. Exalte a Jesus. Oh, labasnibia. Querinha vecai. Rianaraia folamanai tekafala masuvi. Deve a cantalaba tekafamanai. Chivadas. Jesus de Nazaré, santo é teu nome hoje e sempre. Nós o glorificaremos, nós o exaltaremos com as nossas vidas enquanto aqui estivermos. Senhor, não há outro a quem nós queiramos adorar nesta terra, não há outro que possa nos abençoar como o Senhor nos abençoa, não há outro que possa nos dar força, vida, ânimo, esperança, fé. Jesus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Senhor. Oh Senhor, obrigado pela Tua presença neste culto, obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado por o Senhor nos encher de Ti, obrigado, Senhor, porque sempre que nós pedimos, o Senhor se faz presente em nosso lugar, em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque recebes, porque aceitas a nossa adoração, o nosso louvor. Que os nossos corações estejam sempre prostrados a Ti, que nós estejamos sempre, meu Pai, na posição de servos, sempre na posição, meu Pai, de escravos, para que não nos exaltemos, para que não nos orgulhemos, para que nós não venhamos nos sentir melhores do que qualquer outra pessoa nessa terra. Nos põe, Senhor, a cada dia temor no coração, para que nós andemos, meu Pai, com sabedoria de espírito na alma, para que assim sejamos aprovados
nesta terra como cristãos, como filhos do Altíssimo Deus, como discípulos teus, ó Jesus de Nazaré, Senhor, nosso Rei, nosso Mestre. Te adoramos, Jesus. Amém, igreja. Louve ao Rei com as suas palmas. Aleluia. Jesus, Filho do Altíssimo Deus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Jesus de Nazaré, nós o louvamos, nós o bendizemos. Aleluia.